Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Aqui é que está com saudade de Vassil Ivanchuk, o gênio ucraniano, campeão do mundo de Blitz, vice-campeão do mundo de partidas clássicas pensadas. Ele perdeu na final contra o outro ucraniano, Ponomariov, e poderia ter sido campeão do mundo. O campeão sem coroa, Vassil Ivanchuk, o terror de Garry Kasparov e tantos outros. E ele joga ainda e joga muito. Tá aqui jogando no Reykjavik Open 2024, vamos ver algumas partidas dessa lenda viva do xadrez mundial, que é o Ivanchuk. E aqui ele abre a partida com o peão do rei E4, temos a defesa francesa, D4, D5, variante, ele adora jogar cavalo C3, inclusive eu jogo cavalo C3 contra francês hoje em dia por causa do Ivanchuk, né? Eu vi ele comentando num vídeo por que ele joga cavalo C3 e me fez bastante sentido. As linhas com E5 são muito ardidas, não é que é ruim, nem nada disso, né? Mas são muito mais teóricas, ardidas e tudo mais. As linhas com cavalo C3, cavalo D2, mais sólidas. Ainda assim, pode ter bastante complicação. É bom estudar um pouquinho antes de jogar. Bispo B4. E agora sim, E5 foi jogado. Cavalo vem para E7. A3 questiona o bispo. Bispo toma, peão toma. E aqui C5. É o que os jogadores de francesa fazem. Eles vão atacar sua cadeia de peões central. E aqui o Ivanchuk vai para esse lance H4. Esse é o Ivanchuk, né? Ele já traz alguma coisa diferente aqui na partida. Já tenta quebrar a ideia do cavalo aqui em G6. A partida seguiu com o cavalo de bem C6, H5, sem pensar duas vezes. E aqui, dama em A5, pressionando o peão de C3. Bispo D2 faz a proteção. Dama em A4, o que esse lance faz? Pressiona C2 e pressiona o peão central. Ivanchuk segue com torre B1. Esse é o Ivanchuk, sacrificando aqui o peão central. E aqui A6 foi a ideia do Oscar Polak, que é um jogador forte aqui, é da Geórgia, isso aqui, essa bandeira. É Inglaterra, que Geórgia, mas é parecida, não é não? Ou, enfim, Inglaterra aqui, é a bandeira do Oscar Polak. Não tem nada a ver com a da Geórgia, tá bom, desculpa. Não, deve ser parecido. Aqui, enfim, A6 foi a decisão, também é possível jogar um H6 ou cavalo F5, são lances possíveis aqui. Agora, você não vai querer capturar o peão central por conta de bispo B5, essa torre veio dar suporte para o bispo, olha o rolo, olha a confusão, né? E aqui depois de, por exemplo, dama por A3, C por D4, o Ivanchuk entregou o peão para ficar com uma posição muito boa, uma dama meio fora de jogo, uma posição realmente bastante perigosa. H6 chegando também. Muito legal, percebem como o Ivanchuk é um jogador criativo, fora da caixa, né? Um jogador genial. A6 foi jogado, combatendo a ideia do bispo B5. Ele já sacou tudo aqui o Polak. E agora cavalo em F3, seguiu o Ivanchuk. Peão toma, cavalo toma. De qualquer maneira, caiu o peão central, como é comum em muitas linhas da francesa, né? As brancas, de fato, jogam em muitas linhas com um peão a menos. Aqui, bispo D3 seguiu protegendo o peão de C2, desenvolvendo uma peça. Cavalo de E vem para C6. E aqui o Ivanchuk segue com H6. Eu adorei esse H4, H5, H6 aqui do Ivanchuk. Vou começar a jogar isso contra a francesa. O A4, A5, A6 eu preciso mostrar para ele contra a escandinava. Quem sabe ele vai gostar também e falar, olha aí, Rafa, eu te ensino H4, H5, H6 na francesa e você me mostra aí, quem sabe eu posso até aprimorar a variante Milk contra a escandinava com A4, A5, A6, hein? Olha aí, fica aí, quando encontrar o Ivanchuk, esse vai ser o bate-papo. Meus amigos, aqui a partida seguiu com cavalo por F3 cheque, dama por F3, cavalo por E5. O que é isso? Ivanchuk tá com um monte de peão a menos. Dama G3 foi jogado, ataca o cachorro, ataca o peão de G7. Cavalo por D3 ganha um tempo, C por D3 e aqui G6, protegendo o peão de G, mantendo tudo aí fechado. Vamos fazer uma conta rápida. Ivanchuk tem 2 peões a menos, 7 peões contra 5. Vassil Ivanchuk arriscando tudo aqui, segue com dama em E5. E agora, será que pode dar roque? Pode, é um lance legal. Será que deve dar o roque aqui? O jogador deveria dar o roque aqui, fazer o roque aqui? Não deveria, tá? Então é legal falar isso porque tem gente que pensa que não pode fazer o roque quando a torre está atacada. Não, a torre não tem nada a ver com o roque. O rei não pode estar em xeque, o rei não pode passar em casas atacadas e o rei não pode ficar em xeque. Então aqui pode fazer o roque, mas você não quer fazer o roque porque você leva xeque-mate imediatamente. Por isso a partida seguiu com F6. Prestem atenção no que vai acontecer agora. Ivanchuk segue com dama por F6 atacando a torre. E aqui torre G8 foi jogado. Talvez melhor teria sido torre em F8, atacando aqui a dama. Porque torre G8 dá tempo do Ivanchuk vir com genialidades.
Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Ivanchuk, vale a pena. Vale a pena. E vou avisando, parece fácil, mas não é. Parece fácil, mas à primeira vista você fala, oba, achei. Aí você vai ver, não pela razão, né? Muitas vezes não pela razão que a gente havia pensado. No meu caso foi isso. Falei, isso aqui é um tático simples. Não, não é. E eu espero que você tenha encontrado torre por B7. Até aqui eu acho que muita gente acertou, desviando a defesa para capturar o peão com cheque e capturar a torre na sequência. É mais do que isso. Vamos ver a genialidade aqui do Ivanchuk. Bispo por B7 foi jogado. Qual que é o problema de dama por E6? Que não foi... Aliás, esse foi o lance jogado na partida, mas qual que é o problema de dama por torre, né? A gente vai ver isso aqui agora. Bom, rei F8 aqui é um lance problemático, né? Aqui o rei ele tá completamente preso. Qualquer cheque aqui é checkmate, torre H3 vai ganhar a partida. Vamos fazer essa linhazinha aqui, ó. Aqui o bispo segurou, torre H4 vem pra cá, ameaçou. G5 tenta segurar bispo por G5, né? E aqui depois de torre toma, checkmate em poucos lances. Então esse ataque aqui é feroz. Por isso o rei D8 foi jogado. E agora o que jogar, né? É aqui que eu falo que a gente achou que o tático era simples e erra. E a gente fala agora a dama por torre, recupera e tem um bom ataque pra cima aqui do rei. Pode cair esse peão e tem um peão passado. Nada disso. Dama por torre poderia igualar a posição. Porque depois de dama por torre, as pretas têm dama cobre com cheque. E você é forçado, portanto, a trocar as peças e ir para um final talvez mais fácil de jogar de brancas. Mas não é essa a ideia. Com um pontinho aqui de vantagem para as brancas. Mas não é essa a ideia do Ivanchuk. Depois de sacrificar a torre e o rei aqui, o Ivanchuk não captura a torre com cheque. É isso que é sensacional. Ivanchuk segue com roque, meus amigos. Aqui está a genialidade desse jogador ucraniano. Ele sacrifica em B7, captura o peão e dá roque aqui. Faz um roque com muitos ataques chegando. Bispo vindo para o ataque, torre se juntando para atacar. Como é que para esse ataque, esse rei no centro? Rei C7 foi jogado. Conectando aqui as torres. E agora a torre C1. O rei vai tentando escapar. Bispo C6. Mas agora Ivanchuk segue com uma combinação infinita. Bispo em A5 com cheque. Sacrificando o bispo. E esse bispo não pode ser capturado. Porque agora sim vai cair essa torre aí com cheque, né? Se rei B8 aqui o rei tá totalmente esmagado. Simplesmente torre B1 deve vencer. O computador fala que tem A4 ainda mais forte. Torre B1 já ganha. E aqui, então, não pode capturar, né? E se for para rei para cá, aí sim caem as duas torres, né? Ó, o sacrifício duplo da torre. Só que esse, diferente da minha quase imortal lá, não tem compensação, né? Aqui as brancas vão ganhar. Portanto, meus amigos, bispo A5 foi jogado com cheque. Esse bispo não pode ser capturado. Rei B7. Ivanchuk segue castigando. Torre B1 com cheque. O rei aqui só sobrou agora a casa de A7, ou você vai ter que cobrir. Por exemplo, cobrir de bispo aqui também leva checkmate em 2 lances. Portanto, a partida seguiu com rei A7. Mas depois de dama em E7, meus amigos, que bela sequência aqui do Ivanchuk, né? Por isso que eu falei, o tático parecia simples, mas não é, ele é mais complexo do que a gente pensava. Oscar Polak, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui você vai ter que cobrir de bispo de qualquer maneira aqui. Bom, bispo D7 talvez seja o lance que mais faça sentido. Mas aqui dama C5 entrega checkmate. Que coisa linda, né? Que coisa linda essa sequência aqui do Ivanchuk. Tem mais aqui do Ivanchuk que eu trouxe pra vocês. Desse gênio ucraniano, é essa posição. O Ivanchuk está de brancas e ele tem um peão a mais. Notem, um cavalo contra o bispo, todo mundo tem uma torre. No entanto, o Ivanchuk tem um peão a mais. São 3 peões contra 2. E um dos peões está avançado, né? Então a chave toda é essa. Como converter esse final? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance vencedor, vale a pena. E assim, vários lances são bons. De fato, esse lance já deve ser bom. Mas tem um que arremata, né? E eu espero que você tenha encontrado. Ah, que beleza! Ivanchuk está jogando com alegria, meus amigos. Que bom ver o Ivanchuk jogando dessa maneira, né? Aqui ele força a captura, senão ele simplesmente vai ganhar uma peça. E depois de rei por E8, cavalo dá um duplo e simplifica para um final vencedor. Ainda assim, o final não é tão simples, mas o Ivanchuk joga com muita maestria. Primeiro ele traz aqui o rei para proteger o peão e agora ele vai usar o cavalo para tirar o rei dessa casa.
de B6. Olha aqui a maestria do Ivanchuk. Expulsou o rei, agora leva o rei lá pra cima, dá suporte pro peão avançar. E no momento certo, Ivanchuk prepara aqui a posição certa para fazer o avanço. Sacrifica o peão de A e segue com esse maravilhoso arremate cavalo C7. E aqui o rei não pode mais subir, o rei teria que descer e o peão vai avançar com o cavalo fazendo bloqueio da casa de promoção. E se bispo toma, peão toma e o rei não chega para parar a promoção do peão. Genial, né? Bela finalização aqui de Ivanchuk. E aqui também mais uma partida muito legal aqui do Ivanchuk contra o Nico. Essa partida aqui eu quero mostrar, vou mostrar ela rapidamente, mas o que me interessou foi que o Ivanchuk fez o gambito da dama, aceito, né? O adversário aceitou o gambito da dama e segurou a rapadura com B5. A gente fala para, em geral, não fazer isso, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. O Ivanchuk segue com A4, tentando castigar o segurador de rapadura. Mas aqui C6 foi jogado e aqui... o convencional é trocar e jogar com o cavalo. E se a dama vier defender alguma coisa, você joga com B3, vai jogar com peão a menos, mas vai detonar aqui. As brancas estão muito bem. Por exemplo, peão toma, cavalo ataca. E se de alguma maneira quiser defender, a A6 já leva cavalo por B5, porque o peão tá cravado. E se a dama quiser, o bispo vier, por exemplo, aqui para defender, aqui D5 é bom, bispo G5 deve ser bom, cavalo F3 e até mesmo B3 deve ser bom aqui, né? Deixa eu fazer, não, B3 acho que o computador não vai gostar. Acho que aqui tem que jogar esse D5 mesmo. Vou fazer o meu B3 aqui, não vai gostar não. Deixa eu ver. Olha aí, B3 leva o B4, aqui ainda não é hora desse B3, né? Tem que tomar cuidado. Então, meus amigos, cavalo C3 foi jogado pelo Ivanchuk. Ele não vai para peão toma seguido de cavalo C3. Ele vai para cavalo C3 direto. Leva esse B4, o cavalo atacado sai pressionando o peão e agora enfraqueceu o peão de C4 e aqui E6, protegendo o peão de B. Ivanchuk recupera o seu peão. E aqui cavalo em F6 foi jogado, ataca o peão central F3, protege. E aqui eles vão para uma complicação daqui a pouco, muito bonitinha de ver. Ó, aqui tem esse bispo cheque aqui. A gente tem algumas trocas, esse peão ficou bem enfraquecido. E olha como é que o Ivanchuk lida com isso. Peão toma, ele permitiu, né, essa situação. E segue aqui com o cavalo D4 atacando a dama. A dama vem para casa de A5. O Ivanchuk vem para esse lance bonito aqui, cavalo C3, ataca a dama. Não dá tempo do cavalo ser capturado. E aqui então dama por C5 foi jogada e agora o cavalo atacando a casa de C7. E não tem uma maneira muito simples de defender. A partida seguiu com dama B6, torre C1 foi jogado de qualquer maneira. E cavalo A6 não funciona por conta de torre C6 com agressividade máxima. A dama chegando em A4, o ataque é infinito. Por isso aqui já tem problemas o Nico. E o Nico seguiu com o melhor lance que é roque, mas levou esse cavalo C7 e a torre ficou presa. E aqui já tem alguma vantagem para as brancas. E vale a pena mostrar a técnica agora aqui de Ivanchuk, porque, meus amigos, o Nico vem com uma tempestade de peões na ala da dama que é de fato assustadora. Ele consegue avançar esses peões sem parar com muita velocidade. Esse peão já está na 7ª horizontal. E o Ivanchuk consegue aqui com muita maestria, né, e se livrando aqui dos seus problemas, se livra do peão passado. O rei dele tá exposto, ainda não é fácil, mas ele segue aqui, consegue forçar algumas trocas de peças, tenta trocar a dama, tenta colocar o rei em segurança, faz a fortalezinha, G3, rei G2, vai jogando de maneira impecável aqui o Ivanchuk. Tem um peão a menos aqui, não é fácil converter esse final, mas o Ivanchuk vai encontrando aqui o caminho, né? Depois de muitos e muitos leitos. Então a gente vê assim, ganhou a qualidade na abertura, mas transformar isso em vitória é uma arte, né? Uma longa arte. Mesmo assim aqui não é fácil, né? As pretas têm um peão passado e tal, né? Aí o Ivanchuk vai mostrando toda a sua maestria. F4 exclama, né? Exclama aqui. Aqui é toda a genialidade aqui e a experiência e a sabedoria de Ivanchuk. Eu passo o rei lá pra cá. Ó. Não é fácil progredir isso daqui, né? E o Ivanchuk vai com toda a paciência do mundo, consegue passar o rei para H3, captura o peão de H, volta com o rei e aqui vai tentar forçar o final, né? O avanço aqui do peão protegido. E depois de G6, simplesmente Nico abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória na certa aqui. Se avançar o peão, o rei consegue encostar para parar. E aqui a torre, né? Se vier ajudar aqui com o rei, a torre vai atacar o cavalo, vai atacar o peão. E o peão vai ser promovido. Por exemplo, aqui, né? Vamos fazer essa variantezinha aqui, ó.
O cavalo chega para defender e você pode simplesmente avançar, né? E aqui tá protegido demais. Pode tomar o peão também? Deixa eu ver a variante Milk aqui, deixa eu ver se pode. Não, aqui vai dar ruim, aqui vai dar... Variante Milk aqui não pode. Às vezes dá, né? Um lance desnecessário e tal, mas aqui não, aqui tem que avançar mesmo. E aqui sim, pronto, ó. Pode usar a variante Milk aqui, desnecessária, mas pode agora, né? Meus amigos, mas nem tudo são flores na vida de Vassily Ivanchuk. Aqui ele vai jogar contra a jogadora Leia Garifulina, uma mestre internacional russa. E olha só o que acontece aqui nessa partida. Ela coloca problema pra cima de Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, que vai para uma Ruy Lopes com o fianqueto ali já, o fianqueto acelerado ali. E ela foi para os gambitos aqui, hein? Gostei dela. Tem um estilo bem interessante, ela já tentou sacrificar um peão, Ivanchuk não aceitou, né? E seguiu com o desenvolvimento. A partida segue aqui com certa igualdade. Ainda assim, o Ivanchuk tem esse cavalo aqui no canto, ele fica postergando aqui, ele não captura esse bispo de jeito nenhum. E, cara, olha esse lance E5 aqui, espetacular esse lance da Leia. Certeza que pegou aqui o Ivanchuk de surpresa, não é um lance fácil de encontrar, um lance que ganha atividade para as peças, vai tentar castigar o rei no centro. Peão toma, foi jogado, cavalo E4, atacando agora o peão de F6, suporte em D6, ela tem um peão passado, linda a sequência aqui dela. Cavalo G6 foi jogado, cavalo por C5, recupera o peão. Dama B6, cavalo E4. Coloca pressão no peão de F, algo pode ser jogado nessa linha. Roque foi jogado D6, agora ataca o rei. E aqui o Ivanchuk poderia tomar o bispo, mas ele segue com resistência em tomar o bispo, segue com rei G7. O Ivanchuk com certeza tem seu pensamento, né, pra jogar dessa maneira. D7 foi jogado o bispo, B7, cara, ela tá indo pra cima do Ivanchuk. Dama D6 propondo trocas, dama C6 protege. Temos trocas e aqui o cavalo vem para C5, peão protegido. Cavalo F4, torre na coluna D dá suporte, cavalo B7. Eu acho que o Ivanchuk guardou o cavalo aqui para meio que defender a posição. Cavalo toma, bispo toma. Torre D2, prepara para dobrada, suporte para o peão, a torre bloqueia. Cavalo E1 foi jogado agora pela Leia. E aqui bispo C6. Ivanchuk vai se segurando do jeito que pode. Torre D6 ataca o bispo, bispo por peão. Ela entrega esse peão para conseguir agora uma forte pressão na coluna D. E o Ivanchuk consegue se livrar disso, ele só tem um lance bom, ele encontra, claro, não tem outra maneira de defender esse bispo. E aqui o Ivanchuk vai tentando manobrar para se livrar aqui desse incômodo, né? Ele conseguiu aqui defender a posição. E aqui a partida segue com cavalo B4, partida lutada. Aqui bispo E8 talvez seja o melhor lance da posição, segundo os computadores. O Ivanchuk vai para uma imprecisão. De qualquer maneira, ainda tem muita luta. Seguimos com torre por C3, H3, H5. Ivanchuk vem pra cima na ala do rei. Partida muito equilibrada, segundo máquinas. E aqui H4 foi jogado pelo Ivanchuk. Rei H2 vem pro jogo, torre C5. O problema do Ivanchuk aqui agora é que ele tá com o tempo pior que ela, né? Aqui torre B6, ela segue botando pressão. Cara, ela vai achando só os lances finos. Joga muito a Leia. Joga demais essa mestre internacional. Torre D8 foi jogado, torre C8 faz a proteção. A torre protegida pelo bispo. Torre de D em D6 evita trocas, coloca pressão. Cavalo D7 foi jogado pelo Ivanchuk, ataca a torre, faz a proteção. E aqui torre por peão. Cai o peão do Ivanchuk, posição perigosa. Cavalo C5 vai para o contra-jogo. Cavalo C6, contra-ataque aqui da Leia, torre atacada. Vem para D7. Torre por C5 foi jogada. Aqui tem um tático. Ivanchuk... o único lance do Ivanchuk seria o lance cavalo E4, que não é um lance fácil de encontrar, uma linha ainda bem complexa, né? Atacando aqui a torre, deixando a torre. E aqui cavalo por E7 ataca mais uma torre, mas cavalo por D6 também ataca outra torre, né? Tem um tema aqui, tem toda uma configuração geométrica aqui que permitiria, né, esse lance cavalo E4. Mas não é fácil. Aqui, vou perder a torre, vou capturar essa torre, a minha tá atacada, eu vou levar um peão. Poderia pensar dessa maneira, né? Ainda assim, muito difícil de jogar dessa maneira. Ivanchuk teria um peão a menos, mais um bom ataque, né? Poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados. No entanto, Ivanchuk não encontra esse lance. Faz o lance torre D7 e agora ela castiga o Ivanchuk com esse bonito lance torre por C5. Olha que beleza, deixando a torre, sacrificando qualidade para finalizar a partida com esse bonito lance cavalo E7. Que sequência espetacular da Leia, precisamos ver de novo, né? Aqui esse torre por C5 deixando essa torre e agora ela joga esse lance deixando a outra torre. E nessa posição Ivanchuk abandona aqui a partida.
E ele abandonou por tristeza, porque ainda dá pra jogar. Olha só o que tá acontecendo, né? O Ivanchuk poderia tomar essa torre e você fala, nossa, mas agora ela tá sem as duas torres. Mas o que aconteceria? Ela tem esse lance aqui, essa bonita sequência de cavalo dando cheque e o rei joga. E ela tem duas peças contra uma torre. Por que o Ivanchuk abandonou aqui? De tristeza, ele achou que não dava mais pra jogar. Mas assim, se você perguntar pros computadores, se você puser uma máquina contra outra aqui, vai dar um jogo ainda bem lutado aí, né? Mas o Ivanchuk não quis ir para essa luta. Aqui, ó, vou apenas passar alguns lances para mostrar como é difícil progredir de brancas, né? E de negras também. Agora, como jogou bem a Leia, mereceu aí a vitória, porque conseguiu uma vitória moral ou não, é uma vitória, não importa, né? Então, o Ivanchuk ali ficou realmente, né, murchou ali e abandonou a partida. Abandonou porque não quis mais. Ela conseguiu uma bela vitória moral pra cima dele. Jogou demais, jogou firme. Mereceu mesmo aí essa vitória, né? Então é isso aí, galera. Essas foram as partidas recentes aqui do gênio ucraniano Vassily Ivanchuk. Vale dizer que ele tá perdendo rating nesse torneio, uns 17 pontos aí, 15 pontos de rating mais ou menos. Apesar dos bons resultados, ele só perdeu uma partida, essa, a única que ele perdeu. No entanto, mais 2 ou 3 empates, pessoas de rating menor. E apesar das belas vitórias, o rating vai caindo mais um pouquinho. Mas é isso, meus amigos. Ele que já chegou num rating altíssimo, né? Ivanchuk 2.750 ou mais, né? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!